Fala galera do canal Mário Coelho Vasco, Matheus Gilbert na área, passando aqui para mais um vídeo das 4 horas aqui comigo, com você, com todos os inscritos. E vamos para mais um vídeo onde vamos falar todas as notícias do dia, todas as notícias que vão acontecer, informações sobre reforço, jogo de sábado, tudo que aconteceu de ontem para hoje. Aqui comigo às 4 horas com Matheus Gilbert, às 4 horas. Antes de mais nada, aperte o sininho de notificação, dê o seu like, se inscreva no canal para que você fique atento. Quando a gente publicar um vídeo, se você apertar o sininho, tu vai receber a notificação ali no seu celular para você ficar atento ao que a gente postar. Informações exclusivas, vídeos, lives, enfim, várias outras novidades que temos para vocês aí, para fazer, né, e deixar o torcedor do Vasco, os inscritos no canal, informados das notícias do Vasco do dia a dia. Pois bem, vamos fazer numa ordem cronológica, né? O Vasco, desde ontem no caso. Pois bem, ontem teve uma reunião da FERJ, né? Uma reunião na FERJ sobre onde seria o jogo entre Vasco e Flamengo. Os dois jogos, na verdade, o segundo todo mundo já sabe que seria no Maracanã, mas seria definido onde seria e os horários. O jogo teve uma reunião entre a FERJ, representantes do Flamengo, representantes do Vasco, do BEP, e o Vasco já estava decidido que queria jogar no Newton Santos. Depois de algumas horas de discussões, de reuniões, o Vasco definiu o jogo no Newton Santos. E aqui vai uma informação exclusiva. Não se surpreendam se até sábado o jogo mudar de local novamente para o Maracanã. Pois bem, muita pressão nos bastidores em cima do Vasco. A princípio, o Vasco não quer ceder, não quer e não vai. Inclusive, ontem fiquei sabendo que o governador do estado do Rio de Janeiro ligou para o presidente Pedrinho do Vasco para tratar sobre o assunto, ontem pela parte da noite, depois da reunião. Enfim, são muitas conjecturas. A princípio, o jogo está marcado para o Newton Santos no sábado, às 6 horas da tarde, um sábado de carnaval, no fim de semana de carnaval, onde o Vasco enfrenta o Flamengo, por decisão do Vasco, por decisão de seus jogadores, por unanimidade. Vários jogadores apoiaram a ideia, porque sabem que jogar contra o Flamengo numa semifinal, 2 jogos, é basicamente não usufruir do mando de campo, porque o Vasco tem direito numa semifinal de 2 jogos, né? Então, o que ficou decidido na reunião de ontem na FERJ: jogo do Vasco, primeiro no sábado às 18 horas e depois, uma semana depois, no domingo às 18 horas também no Maracanã. Pois bem, o Vasco ainda não começou a venda de ingressos, como eu disse, ainda existe muita pressão para novamente fazer o Vasco mudar de local, mudar de pensamento, mas eu acho que não vai acontecer. O Vasco está muito decidido, o Vasco já estava decidido antes mesmo da reunião, onde ia jogar, e dificilmente alguém vai conseguir fazer a cabeça do Vasco para trocar o local novamente, para colocar o jogo no Maracanã, né? Até sábado a gente vai ver até sábado não, mas eu acho que até amanhã vai ser decidido o que é de melhor. Hoje é quarta-feira, já deveria ter sido vendidos os ingressos, até porque tem uma questão, lei, né? Por lei, acho que, se eu não me engano, são 72 horas antes dos jogos, né? Então, assim, acho que até hoje, até 6, eu acho que tem que abrir a questão dos ingressos. Enfim, fora isso, o Vasco, pensando nisso também, o Vasco treinou hoje pela tarde, ali na hora do almoço, um pouco antes, no estádio Newton Santos. O Vasco vai treinar hoje. Amanhã não vai treinar porque o Botafogo joga no Newton Santos contra o Racing. Então, se não jogasse, o Vasco provavelmente treinaria 3 dias seguidos no Newton Santos. O Vasco treinou hoje e vai treinar na sexta-feira, pelo mesmo horário, no Newton Santos. A ideia do Vasco é fazer com que os jogadores, inclusive os novos, Garré, Nuno, se acostumem com o gramado do estádio. Que são jogadores que provavelmente irão para a partida. O Garré já está inscrito e o Nuno Moreira também, inclusive notícia agora. O Nuno Moreira acaba de ser inscrito no BID pelo Vasco. Então, é uma ideia do Vasco de acostumar seus jogadores com o campo, fazer com que os jogadores treinem no campo sintético, no campo de grama artificial, para se acostumarem com o jogo, com a bola rolando, enfim. Sobre o jogo de sábado é isso. Ainda tivemos a notícia que o nosso amigo Tietê, né, se lesionou,
tem uma lesão pequena ali, não é uma lesão grave, até porque não foi um rompimento de ligamento, mas foi uma lesão no ligamento normal, nada muito grave. O jogador até tá tentando ver se consegue jogar contra o Flamengo, mas provavelmente, ou na minha opinião, se vocês quiserem minha opinião, eu preservaria o Tietchan para o jogo de volta contra o Flamengo. Acho que a gente tem o meio campo, é um lugar onde a gente está bem servido em todas as partes, né? O Vasco tem o Hugo, tem o Cocão, tem o Jair, então assim, o Vasco tem mecanismos no meio campo para substituir o Tietchan. Eu acho que, apesar do Tietchan conhecer o gramado mais do que todos os outros jogadores, porque jogou no Botafogo por quase 3 anos, né? Então conhece o gramado do Nilton Santos. Enfim, para sábado, por enquanto, é isso que a gente tem de notícia e vamos esperar, né? Enfim, agora nós vamos falar das contratações, né? Fechamento de janela ali até sexta-feira pela noite. O Vasco já está acertado com a contratação do angolano Lloyd Augusto. Lloyd estava hoje de manhã no consulado português, até para agilizar um pouco a questão da inscrição. Muito provavelmente de querência do Vasco, o Vasco quer inscrever o Lloyd amanhã. O Lloyd chega pela parte da manhã no Rio de Janeiro, sai hoje à noite de Portugal, está lá em Portugal, está em Lisboa, e deve chegar ao Rio pela manhã. O Vasco quer inscrever o Lloyd até amanhã, porque é o prazo máximo do Carioca para inscrever novos jogadores, inclusive para as finais. A ideia do Vasco é ter o jogador por segundo jogo, porque apesar do jogador estar em atividade, né, o jogador não vai ter nenhum período de treinamento. Ele vai chegar amanhã pela manhã, muito provavelmente vai ao CT, conhecer os jogadores, fazer exames médicos, exames físicos, né? E vai ter provavelmente só o treino de sexta-feira. Pode ser até que o Vasco consiga, caso consiga inscrever o jogador até amanhã, no caso. Até o Vasco querer levar ele pro jogo para ter no banco, enfim. Mas eu acho mais provável que o Vasco inscreva o jogador amanhã para ter o jogador no segundo jogo da semifinal. Fora isso, como de todo mundo já sabe, o Vasco negocia a contratação de Bryan Palacios. E como eu estou dizendo há algumas lives, né, falta o jogador da OK. Bryan estava na Colômbia, porque o Atlético deu folga aos seus jogadores. Bryan foi à Colômbia, né, visitar alguns amigos, enfim. E a princípio ele não estava resolvido a sair do Atlético Mineiro, não pensava nessa possibilidade, e surgiu a possibilidade do Vasco, e ele precisava ser convencido. A negociação caminha, é uma negociação que muito provavelmente vai ter um final positivo para o Vasco. O jogador deve ser emprestado ao Vasco até o final do ano com opção de compra, como já falei aqui, muito provavelmente ali próximo aos 6 milhões de dólares, e o jogador deve ser reforço do Vasco. Porém, o Vasco não tem pressa para concluir essa negociação, porque entende que a janela para transferências no futebol brasileiro fecha na sexta-feira. Porém, uma semana e alguns dias depois, né, existe uma nova janela chamada de janela doméstica, que abre no dia 12 e no dia 13 de março e vai até o final do mês, até um pouco depois ali do Brasileirão começar. Essa janela vai... meio que para você contratar jogadores estaduais, né, aquelas janelas que abrem para você dar oportunidade a jogadores que se destacam em estaduais, que é realmente uma janela justa, né? E existem regras nessa janela. Por exemplo, jogadores que não jogaram o estadual não podem ser contratados nessa janela. Palácio já jogou o estadual, ou seja, o Vasco pode contratar o jogador agora, no sábado o Vasco pode contratar o jogador e inscrever ele no dia 12, sem problema nenhum, não vai precisar esperar o jogador até o meio do ano. O jogador já jogou o Campeonato Mineiro, as primeiras rodadas ali, antes do Atlético colocar o time principal. E muito provavelmente deve ser reforço do Vasco ali nos próximos dias, seja até sexta ou seja depois ali. É um jogador que o Vasco quer, o Vasco tem interesse, um jogador que o Vasco, que o técnico Fábio Carille gosta muito por conta da questão física. É um jogador que consegue jogar de ambos os lados, apesar de ser canhoto, de muita força física para ir, para voltar, tem uma boa recomposição, não à toa. Inclusive no ano passado chegou a jogar com o técnico Gabriel Milito do Atlético Mineiro, inclusive de ala pela direita. Enfim, é um jogador que o Vasco tem interesse, existem negociações avançadas, mas precisa ter o convencimento do jogador, o que já está acontecendo por parte das duas diretorias. É isso sobre reforços, e vamos ver se até sexta-feira, quem sabe, né, surge algum nome novo, algum nome que ainda não foi vazado na mídia, alguma posição nova que o Vasco esteja tentando, né, de última hora fechar aí. Sempre normal nesses últimos dias de janela ter muita movimentação, entre aspas, onde ninguém saiba, né, os jogadores, negociações rápidas, né, enfim.
E é isso, sobre reforços e sobre o jogo de sábado, nós já falamos. E agora nós vamos falar sobre o que aconteceu ontem pela noite, né? A 777 entrou com uma ação na 4ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro, né? A mesma vara, inclusive, que retirou os direitos da 777 do Vasco e deu ao Pedrinho, não, ao Vasco Associativo o direito de comandar a SAF enquanto a 7777 estava afastada. Entrou com um pedido para que o Vasco não tomasse suas decisões de forma unilateral, né? Ou seja, algumas decisões específicas, por exemplo, um empréstimo, uma venda, venda de jogadores, essas questões dessa forma, né? E entrou na justiça buscando que o Vasco não faça isso sozinho, que caso queira fazer algo do tipo, alguma dessas movimentações, que consulte não a ela, mas a justiça, né? Que dê satisfação à justiça e obtenha a resposta positiva. Mas essa ação só vai até o dia 12, que é o dia do julgamento da liminar que retirou a 777 do Vasco. É o julgamento do recurso que a 777 entrou ainda no ano passado para voltar sob o comando do Vasco, ou pelo menos igualar os direitos de cada parte no poder. Essa parte eu não vou entrar muito no mérito, porque não sou muito jurídico, não sei muito juridiquês, né? Então, só estou informando para vocês o que aconteceu. Até dia 12 existe essa limitação por parte do Vasco de fazer algumas movimentações. O Vasco, inclusive, soltou uma nota ontem, dizendo que é uma coisa que não vai mudar muito, não vai mudar o que está acontecendo no clube, quem manda, enfim, não vai mudar por enquanto, até porque o Vasco não tem movimentações nesse sentido de venda de ativos, empréstimo, enfim. Obviamente o Vasco não vai afirmar que tem, até para não acabar não perdendo o controle, né, da empresa. Enfim, os assuntos do dia foram esses, mais ou menos, galera. Acho que deu pra juntar tudo. Falei sobre o jogo, os treinamentos do Vasco, reforços, a ação da 777 na 4ª Vara Empresarial. E englobamos tudo nesse vídeo aqui. Espero que vocês tenham gostado. Agradecer a presença de todos aí que vão estar presentes, vão dar os seus likes, que eu tenho certeza, vão se inscrever no canal, vão apertar o sininho de notificação. E passando aqui para dizer que estou muito agradecido de estar aqui nesse horário com vocês. É um horário bom para gravar vídeo. Gosto muito, estou gostando. Eu vou melhorar cada dia mais na produção dos nossos vídeos. E é isso. Valeu, galera, tamo junto. É nóis, valeu.